Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido a nos colocarmos de pé para, em reverência, a leitura da palavra do Senhor. E vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 25, verso 1. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar a leitura que fala sobre a parábola das 10 virgens. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós, durante essa semana, uma série de assuntos foram passados para os irmãos, cujo tema central é o momento que antecede ao arrebatamento da igreja. E nós vamos falar mais uma vez ou complementar esse assunto principal. Nós vamos falar a respeito de algo que o Senhor tem revelado para a sua igreja. Até agora os sinais que foram passados foram sinais para o mundo, para a sociedade, mas agora o Senhor traz sinais para a sua igreja. Essa parábola, o Senhor fala claro a respeito do preparo que os servos de Deus têm de ter para estar na posição correta de acordo não com o nosso conceito, mas correto de acordo com o conceito do Senhor, para poder entrar e participar das bodas do Cordeiro, que é a bênção da vida eterna em Cristo Jesus. A parábola, ela nos coloca em um contexto que, embora tenha sido falada pelo Senhor há mais de 2000 anos atrás, ela é atual. Por quê? Porque ela fala de algo que toda a sociedade tem. Ela fala do casamento, que é uma necessidade em que as sociedades, com algumas modificações, sempre representam um momento na vida do homem em que ele larga a casa do pai e se junta à sua esposa e forma um novo lar. E embora sendo usado alguns elementos culturais da época, nós vemos a atualidade dessa palavra para os nossos dias. E é interessante, irmãos, que o capítulo 25 e também o capítulo 24, esses capítulos de Mateus aqui, o Senhor estava falando de um momento muito além daquele momento que ele ali estava vivendo. Ele iria em breve ser preso, condenado, crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia e depois ele iria para o céu e a igreja iria receber a bênção do batismo com o Espírito Santo ali, o Pentecoste. Mas aqui o Senhor registra fatos que aconteceriam muito depois, que é exatamente o momento que nós hoje estamos vivendo pelas identificações dos sinais a respeito da volta do Senhor Jesus. Então o Senhor está falando para ti e para mim. O Senhor está registrando a nossa necessidade, aquilo que precisamos para agradá-lo e receber a bênção que ele tem preparado assim para a sua igreja. Estar na posição para receber a posse da vida eterna ali. A linguagem que é usada, como nós falamos, uma linguagem simples. Fala do noivo, fala da noiva, fala de uma festa, fala de um dia. Por quê? Porque tudo isso tem um significado profético. Cada item disso fala de uma candeia, e se nós prestarmos pouco atenção, o elemento principal de toda essa parábola é a necessidade de ter candeias e candeias acesas para que
a identificação, o noivo pudesse identificar assim a noiva. E é interessante nós lembrarmos que aqui a parábola não fala de lanternas que tem um foco à distância, não. A candeia, um elemento de barro usado naquela época, ainda existe até hoje, mas ela era pequena, a maioria das vezes cabia na palma da mão, e cabia uma quantidade pequena de óleo, e existia ali uma mecha, um pavio, aonde a chama saía. E a finalidade principal da candeia não era para você ver as outras pessoas, mas as outras pessoas te verem. E você ser identificado que você estava ali. Usado de noite, era um elemento principal para que as pessoas pudessem te ver, te reconhecer e você usufruir tudo aquilo que isso tinha para a sua vida. Esses são os elementos que o Senhor coloca nessa parábola. O detalhe que o Senhor fala de 10 virgens, 10 noivas. O Senhor fala de 5 prudentes e 5 loucas. Quando nós ouvimos essa palavra louco na Bíblia, poucas vezes ela é citada. Poucas vezes. No Velho Testamento, o Senhor usou 2 vezes. Para Deus, essa palavra é muito forte e está sempre ligado a uma situação do homem que não está discernindo o momento que está vivendo. O Senhor usou uma vez para falar a respeito de um homem rico que granjeou muito, colheu muitos frutos e fez planos de aumentar seus celeiros, mas naquela noite foi-lhe pedido a vida. Louco, esta noite lhe pedirão a vida. E agora o Senhor mais uma vez usa essa palavra para ligar a essas 5 virgens. Qual era a loucura delas? A loucura era não discernir o momento que elas estavam vivendo. Essa parábola, como eu já falei, não é para o mundo, é para a igreja. É para aqueles que hoje estão frequentando as igrejas. E nós não queremos criticar nenhuma denominação, nós estamos falando de nós. Nós estamos falando da nossa necessidade. Você que está assistindo os cultos, você que está participando das reuniões, você que está aí recebendo as bênçãos de Deus, fique certo que o Senhor tem um propósito e não pode, de jeito nenhum, atitude de louco. Por que louco? Simplesmente porque não levou uma porção a mais do azeite, para que quando o noivo viesse, você ser identificado pelo noivo. As prudentes não tinham diferença nenhuma, todas tinham vestidos, todas estavam ali compostas, todas tinham as mesmas coisas, e até candeias, e até um pouco de azeite. O que diferenciava a prudente da louca era a porção a mais de azeite que as 5 tinham, as prudentes tinham, e fez com que elas pudessem entrar e participar ali das bodas junto com o noivo. Cada elemento tem uma conotação profética. O noivo é o Senhor Jesus. A noiva, a igreja, a candeia é a tua vida. O azeite é a bênção do Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós. A porção a mais desse azeite fala de uma busca maior, de uma entrega maior, de um clamor a mais, de uma porção que o Senhor está pronto para nos dar, à medida que nós buscarmos a sua presença, à medida que nós nos entregarmos mais a Ele, para que Ele possa realizar assim toda a sua vontade. Essa porção a mais nos fala, já que a candeia é o homem, essa porção a mais nos fala de um limite além dos nossos limites, de uma porção além da nossa razão, além daquilo que pensamos, além daquilo que achamos, porque o nosso limite, vamos colocar desta forma, é a candeia, é o limite humano, mas o Senhor tem mais para nos dar, o Senhor tem mais para te dar, o Senhor tem uma porção a mais, para que você busque dele essa porção, para que você possa viver algo além daquilo que é a tua razão, mas você possa viver na revelação do Espírito Santo do Senhor na sua vida.
A palavra fala que todas tosquenejaram. Todas tosquenejaram. Irmãos, o Senhor conhece os nossos limites. O Senhor sabe que a luta é difícil. O Senhor sabe que enfrentamos dia a dia situações que vão nos levar a uma situação que, se não fosse a misericórdia do Senhor em nos despertar, em nos acordar, em nos chamar a atenção para esse momento profético, para a sua obra, para a sua bênção, ninguém se salvaria. Todas tosquenejaram, mas as prudentes tinham uma porção a mais. E elas tinham então uma bênção que não eram delas, mas era dada pelo próprio Senhor para suportar os momentos na posição de ser identificada pelo noivo. Quero chamar a atenção aqui que naquela época, quando uma festa de casamento era dada, o noivo, ele também distribuía vestes para aqueles que eram convidados. Não era um convite de papel, não. Você, ao ser convidado, recebia as vestes para participar. Nós temos recebido vestes espirituais. Salvação o Senhor tem nos dado. Uma outra coisa é que o noivo tinha de pagar o dote da noiva. E o Senhor Jesus pagou o dote da sua noiva, da sua igreja. Quando na cruz ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia, nos dando condição de poder estar agora prestes a tomar posse dessa bênção maravilhosa. Irmãos, nós lemos até o versículo 6, que diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. A meia-noite é um momento profético. Quando nós pegamos a palavra, o Senhor é muito didático. O Senhor, ele faz de uma forma que não importa a cultura do homem, mas o Senhor usa os elementos que nós lidamos com Ele todos os dias para entender aquilo que Ele tem para nós. A palavra nos fala de um dia profético. Esse dia profético é marcado por alguns pontos, como, por exemplo, o momento do nascer do sol desse dia profético. É o momento em que o Senhor Jesus veio ao mundo, em que a luz brilhou, o sol raiou. Antes desse momento do sol raiar, de Jesus vir ao mundo, e o que existia nesse dia profético? A madrugada. Podemos dizer que Israel viveu esse período da madrugada. Isaías profetizou a respeito disso, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Era a profecia, são os sinais que apontavam ali, eram os sinais que apontavam para o Senhor Jesus. Dentro desse dia profético, um outro ponto marcante é a meia-noite. A meia-noite no casamento ali falava do último dia em que o noivo iria cumprir o seu compromisso de resgatar a noiva. Era o momento de definição, de mudança. E a meia-noite para nós significa exatamente isso. O final de um período, chamado o período da graça, o dia profético do Senhor. E esse dia, ou essa meia-noite, se dará, esse dia se encerrará no momento que Jesus vier buscar a sua igreja. E pelos sinais que os irmãos já tiveram contato nas outras passagens e mensagens que foram trazidas durante a semana, os irmãos sabem que nós estamos vivendo o momento que antecede a essa meia-noite. Antes da meia-noite, o período é da noite. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Precisamos ter candeias acesas. Precisamos que o Senhor nos veja. É interessante que a candeia somos nós, barro. É assim que era feita. A palavra nos fala que o homem é feito de barro. Foi dessa matéria comum que o Senhor nos fez. Tem barro mais elegante, usa um terno Armani, usa um carro importado, fala francês, inglês, mas é barro. No fundo, todos têm a mesma necessidade, a necessidade de ter Jesus como Salvador e de estar vivendo esta bênção para poder tomar posse dessa vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Chamar a atenção de que a candeia é o homem, o azeite é o Espírito Santo do Senhor.
E a luz é o Senhor Jesus. Nós vamos ser aceitos na eternidade se nós tivermos as nossas candeias brilhando. A luz, Jesus. Não é uma identificação, não é a carteirinha aqui, de membro da igreja, porque agora eu sou membro, está aqui, fui batizado nas águas. Irmãos, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A nossa identificação é Jesus Cristo, nosso Senhor. A chama que emite essa luz é o poder de Deus, que derrama sobre as nossas vidas, para que nós possamos testemunhar. Nós não precisamos fazer força, a candeia não precisa fazer força para isso. A candeia ilumina. Se estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos testemunhar do Senhor Jesus. Todos vão ver a luz que há em nós, que não é nossa, mas é o Senhor Jesus que brilha nas nossas vidas. No meio de um mundo em trevas, nós podemos dizer: aceita Jesus como seu Salvador. Para muitos, e eles aceitarão. Por quê? Porque você tem luz, você tem Jesus, a sua candeia está cheia do azeite, você tem até uma porção a mais, porque você vai além do seu limite, você se entregou completamente ao Senhor. Nós encerramos essa palavra, que é conhecida, mas importantíssima. Encerramos dizendo para os irmãos, nessa manhã, o que o Senhor tem pedido a ti? A negociação, ide ao que negociar, e não significa que o Senhor quer seus bens materiais, não significa que o Senhor quer a sua influência, a sua cultura, não é nada disso. A negociação é uma entrega. O que é que o Senhor já lhe pediu? Para deixar coisas que não agradam a Ele, para buscar mais, para orar mais, para testemunhar mais desta bênção que o Senhor tem dado à sua vida. Ide ao negociador, ou seja, o Senhor tem esta bênção. Ainda há condição, ainda há tempo. O Espírito Santo tem falado para a sua igreja, para levantar, porque breve o Senhor virá e levará a sua igreja. Agora, quero chamar a atenção dos irmãos, que não adianta argumento humano para entrar no céu. A parábola nos fala que as virgens loucas tentaram gritar: abre-nos, abre-nos, abre-nos. Não adianta. A razão humana não vai convencer o noivo a abrir para que você possa entrar. O que nos identifica é a luz. A candeia tem de estar acesa. A presença do Senhor, a comunhão, a bênção do Espírito Santo, uma vida transformada pelo poder do Senhor Jesus. E aí você testemunha desta bênção e vive esta bênção no corpo, a igreja, corpo de Cristo. Uma igreja que o Senhor tem preparado para tomar posse da vida eterna. Esse é o momento em que o Senhor tem colocado uma palavra nos nossos lábios: Maranata, breve o Senhor voltará para levar a sua igreja. Mas só falar não adianta. O Espírito Santo testifica com aquele que vive. E quando nós vivemos essa bênção, a nossa palavra, ela penetra nos corações e o Senhor opera grandes transformações, também chamando a muitos para participar desta bênção. Outra coisa que é importante e está colocado na parábola é que as virgens loucas viram para as virgens prudentes e diz assim: divide conosco. Irmãos, nós vemos que tem pessoas que têm esse entendimento, não se envolvem com a obra do Senhor, não se santificam, mas em certos momentos de lutas e provas, eles sabem aonde buscar a bênção. Aí vai lá e encontra uma igreja organizada, encontra um povo buscando a presença de Deus. Aí ele ouve uma palavra revelada que fala ao coração. Ele pede oração e o Senhor fala com ele ali. Quem sabe, muitas vezes são curados, são libertos e saem felizes achando que a coisa está boa. Está ótima. Mas não pense, divide conosco. Você está vivendo a bênção de outros. O Senhor operou por amor à tua vida, é lógico. Mas o Senhor está dando experiência aos servos que estão com as suas candeias cheias e que estão com esse fogo a queimar, testemunhando de Jesus. Não dá para dividir salvação. E o último ponto é que esses que não estão vivendo essa bênção, que tentam gritar, chamar a atenção do noivo, a resposta é: não vos conheço.
dura palavra diferente da que o Senhor dirá para os seus: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o que tem sido vos preparado desde o fundamento do mundo. Não vos conheço. Que dura palavra. Mas, Senhor, quantas vezes eu fui na tua casa, quantas vezes o Senhor falou na sua palavra, o irmãozinho foi usado, a irmãzinha foi usada no louvor, o grupo de louvor, quantas vezes? Não vos conheço. Irmãos, só tem uma coisa que fará o Senhor nos conhecer: candeia acesa, porção a mais de óleo nas nossas vidas, a chama do poder de Deus, testemunhando uma luz que é o Senhor Jesus, gritando nos nossos corações: Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. A um povo que está sendo despertado e vivendo essa grande bênção. E o Senhor quer que todos possam participar desta bênção. E Ele te chamou para isso, para que você possa ser uma das virgens prudentes e ser recebida nos braços do Senhor para tomar posse da vida eterna. Nós nos despedimos aqui com a paz do Senhor Jesus para toda a igreja.